Olá, meu nome é Daniel Lima. Eu estou aqui para apresentar o artigo Rio Montevidéu de Rosângela Renaud, Iluminando o Passado e Construindo Realidades a partir de arquivos fotográficos, que eu escrevi junto com a doutora Celina Lage. Esse artigo surge como um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pela professora Celina no programa de pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, e foi realizada com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O objetivo geral desse artigo é demonstrar, a partir da análise crítica da obra Rio Montevidéu, de Rosângela Renaud, de que forma a artista trabalha temas relacionados à memória e ao esquecimento, utilizando-se de arquivos fotográficos apropriados, recuperados e ressignificados pela artista durante seu processo de produção, e em que medida essa obra atua como uma ferramenta de exercício de rememoração e ou esquecimento e amnésia social. A primeira parte do artigo apresenta a história por trás dos arquivos usados por Rosângela Renaud na obra Rio Montevidéu. Mas antes de contar essa história, é importante citar que naquela época a América Latina vivia um período de grande instabilidade política que fez emergir governos militares autoritários que instauraram ditaduras em diversos países. E também relembrar que durante esses regimes a censura e o fechamento de veículos de comunicação era algo bastante comum. Bom, o golpe no Uruguai aconteceu no dia 27 de junho de 1973. Nessa época, Aurélio Gonzalez era fotógrafo-chefe de jornal do comunista El Popular, com sede em Montevidéu. Observando movimentações atípicas de grupos militares próximos a prédios públicos, Gonzalez acabou prevendo o golpe. Por isso, dias antes, ele escondeu toda a coleção de fotografias do El Popular no entrepiso, num local onde funcionava a redação do jornal, também no centro de Montevidéu. Pouco tempo depois, Gonzalez foi preso e exilado, e os milhares de negativos fotográficos ficaram perdidos por mais de 3 décadas. Só em 2005, através de esforços do poder público e do Centro de Fotografia de Montevidéu, o arquivo foi encontrado. Os rolos de filme analógico ficaram escondidos na estrutura do prédio por mais de 30 anos e, graças à oxidação do material metálico das latas onde estavam armazenados, 90% do conteúdo permaneceu intacto. Mais de 48 mil fotografias, produzidas durante 2 décadas pela equipe de fotojornalismo do jornal El Popular, foram recuperadas e digitalizadas pela equipe do Centro de Fotografia de Montevidéu. Aqui a gente pode ver algumas imagens. Essa primeira é de uma manifestação contra a ditadura brasileira em Montevidéu. Uma foto da visita do então presidente francês Charles de Gaulle. Aqui uma manifestação pró-Fidel Castro em Montevidéu. E essa é uma imagem de João Goulart, presidente brasileiro deposto por militares, chegando ao Uruguai como exilado político. Em 2011, a artista Rosângela Renaud foi convidada para desenvolver uma obra utilizando as imagens do acervo do El Popular. A ideia era trabalhar com as fotografias a partir de seus sistemas arquivológicos e não diretamente com o conteúdo histórico das fotografias. Para a obra, Rosângela selecionou apenas 32 fotografias de temas variados. Sobre essa seleção, a curadora do Centro de Fotografia, Verônica Cordeiro, comentou que a decisão de Rosângela Renaud de incluir essas cenas corriqueiras, que provavelmente não estariam numa seleção histórica, acaba concedendo uma vida extra para alguma dessas imagens.
Nós acreditamos que essas cenas também cumprem o papel de estimular o visitante a acessar as suas próprias lembranças, abrindo um caminho para uma conexão mais pessoal e menos histórica com a obra. As imagens eram projetadas nas paredes da galeria por 20 antigos projetores de slide fotográfico. E o visitante era convidado a interagir com a obra, operando manualmente alguns desses projetores, o que provocava uma mudança constante na sequência de exibição das imagens. Rio Montevidéu é uma obra repleta de fragmentos que se organizam e reorganizam de acordo com a visão de cada visitante que participa das ações propostas pela artista. Na última parte do artigo, nós discutimos o quanto a fotografia jornalística é um documento revestido de componentes informativos e demonstramos como a artista opta por utilizar apenas as imagens descoladas desses outros componentes, do texto, títulos, datas, para discutir alguns desses impactos dessa decisão da artista. Nós recorremos aos conceitos de realidade visível e realidade invisível na fotografia do pesquisador Boris Kosoy. Realidade visível é o que está registrado na imagem. Refere-se ao conteúdo visível aos olhos, aquilo que está registrado e materializado no documento. Já a realidade invisível é o que intuímos a partir dos nossos filtros estéticos, culturais, ideológicos. É constituída por todas as faces que a câmera fotográfica é incapaz de registrar. Tudo o que não podemos ver, apenas intuir. Portanto, reconstituir o passado através da fotografia sempre implica em criar realidades. Rosângela Renaud dificulta o acesso ao contexto jornalístico das imagens e, com isso, acaba provocando a intuição do espectador em Rio Montevidéu. O caráter moldável e fluido das fotografias é explorado por Renaud à medida que as imagens não apontam um caminho de volta a uma história específica, nem tomam partido. Mais que isso, Rosângela Renaud nos mostra o quão distante estamos da nossa própria história. Bom, recuperação e ressignificação são palavras que aparecem no objetivo geral desse artigo e representam duas ações que a Rosângela Renaud realiza em todas as suas obras. Recuperar está relacionado ao ato de buscar, descobrir, desengavetar, restaurar os arquivos. Faz parte do processo que a artista desenvolve com a materialidade dos documentos e das fotografias. Já ressignificar está relacionado ao ato de selecionar, editar, recriar ou encenar. É dar outro sentido ao que já existe. E é isso que Rosângela Renaud faz quando utiliza os arquivos recuperados para falar sobre perda, sobre apagamento, sobre esquecimento. Rosângela Renaud recupera os arquivos fotográficos para mostrar que a fotografia não é capaz de preservar memórias. A intenção da artista é provocar o espectador a repensar sua relação com as suas próprias memórias e com a memória ou a amnésia da sociedade. Renaud traz de volta as imagens, recupera a materialidade, restaura seu conteúdo, mas ao construir sua obra Rio Montevidéu, faz questão de deixar claro que as fotografias não são capazes por si só de recuperar histórias e as memórias dos retratados de uma época, de um país ou de uma região. A arte não é capaz de realizar a tarefa de revisão dos atos, mas consegue trazer à tona fatos que merecem ser relembrados
e propor discussões que precisam ser feitas entre sociedade civil e o Estado.